A gente sabe que o acesso ao crédito imobiliário no Brasil é bastante burocrático e moroso. Então, por isso que para esse segundo painel a gente vai trazer um convidado que vai apresentar alguns caminhos para incorporadores e loteadores, principalmente, acessarem os investidores diretamente, assim desintermediando esse acesso a funding. Então, para isso, eu já vou convidar ao palco virtual aqui o Gabriel Gianni, que atua no mercado financeiro há 11 anos, já teve passagem em banco, gestor de investimentos, e atua nas áreas de mercado de capitais e operações estruturadas de crédito nesses dois segmentos que ele passou, banco e gestores de investimento. Atualmente, o Gabriel é VP comercial da Capitalis, encarregado aí de gerar novos negócios para o setor imobiliário, sobretudo para loteadores e incorporadores, que é a grande parte do público que nos acompanha aqui hoje. Então, Gianni, desde já agradeço a presença, a disponibilidade. É um prazer receber você aqui nesse nosso palco virtual. Bom dia, Léo. Obrigado vocês, obrigado a Smartus pelo convite. E também parabéns para a Smartus. A gente sabe o tanto de trabalho que vocês tiveram para conseguir fazer essa transição aí entre os eventos presenciais. A Smartus sempre tiveram uma dinâmica muito bacana para essa plataforma digital, que, na minha opinião, tem dado muito certo. A organização está muito legal e a interação com o pessoal também tem dado muito certo nesse formato novo que vocês estão trabalhando. Agradeço as palavras e fico feliz que esteja funcionando. Esse é o objetivo mesmo, entregar conteúdo para o pessoal. Bom, gente, você vai utilizar alguma apresentação? Vou sim. Vou pedir para que você compartilhe a tela ali no share screen para a gente já dar início. Já apareceu aqui. Só colocar em modo apresentação e ocultar esse recadinho aí, que está embaixo. Beleza, Jânio, tudo certo. Agora é contigo. Beleza. Obrigado, Léo, novamente. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aí pela plataforma da Smartus. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem importante para o mercado imobiliário, que é crédito. E principalmente desintermediação desse crédito. O mercado de crédito, juntamente com o mercado imobiliário, a gente sabe que eles acabam andando de mãos dadas, sempre foi assim. Tanto na parte de financiamento aos empreendimentos, quanto depois, enfim, no uso desse crédito pelos clientes para adquirir esses imóveis. E nesse momento, a gente acha que esse assunto ganha ainda um peso maior, porque a gente está vivendo um momento onde o Brasil precisa dar um próximo passo nesse crescimento do crédito, nesse setor imobiliário, e esse crescimento vai ser muito tocado, na nossa opinião, pelo mercado de capitais. Só para a gente ter uma ideia, colocar um pouco em perspectiva isso, quando a gente pega o valor liberado em crédito imobiliário, o valor que circula em crédito imobiliário no país, e a gente divide pelo PIB do país, a gente chega no percentual. No Brasil, a gente está falando algo em torno de 9%, ou seja, 9% do PIB brasileiro é o valor que circula atualmente dentro do mercado imobiliário. Todos os setores ligados ao mercado imobiliário, incorporações, loteamentos, etc. Quando a gente pega outros países com economia mais desenvolvida, como França, Reino Unido, Alemanha, a gente está falando de patamares de 40%, 45%, no Reino Unido 65%. Daí você fala, Gabriel, mas esses países, eles têm uma economia, um mercado financeiro muito mais antigo, maduro do que o mercado brasileiro. Tem razão. Mas quando a gente compara, por exemplo, com um país que tem economias mais recentes como a brasileira e com o mercado de capitais não tão maduros como a brasileira ainda, como África do Sul, como Chile, a gente está falando de patamares de 20%, 25%. Então, mesmo comparado com esses países, a gente ainda está muito atrás. Então, a gente tem um longo caminho pela frente para ser percorrido. E quando a gente pega, por exemplo, os recursos da SBPE, aqueles recursos que são destinados da poupança, a gente também já está batendo quase nesse
no teto aí desses recursos para serem destinados para o mercado imobiliário. Então, a gente acredita que esse papel do mercado de capitais e, por consequência, da desintermediação, vai ser cada vez maior e vai ser cada vez mais familiar para o mercado imobiliário. Colocando em perspectiva, primeiro, o crédito, antes da gente entrar um pouco mais no assunto da desintermediação, vamos lembrar que crédito vem de cred, vem de acreditar, confiar. E essa é uma crença que é compartilhada por ambos os lados, tanto quem vai tomar esse crédito, quanto com quem vai emprestar esse capital. Então, o crédito já é um bem que ele nasce de forma compartilhada, pelo menos entre dois lados, no mínimo entre duas pessoas, no mínimo entre duas instituições. Então, nada mais desintermediador do que essa ideia, que é o crédito como um bem comum. Como a gente acredita que o crédito é uma expectativa compartilhada entre ambos, é um bem que foi muito importante no desenvolvimento da sociedade até aqui, a gente acredita fielmente na Capitalis que o crédito tem que ser tratado como um bem comum. E aí a gente está falando especificamente de desintermediação. Óbvio, sempre lembrando que o crédito tem que ser fornecido de uma forma inteligente, no momento correto, para quem precisa, da forma de quem vai utilizar, na forma necessária para ele utilizar esse crédito, numa solução inteligente, e, por outro lado, quem presta esse capital, quem despende desse capital pro lado do tomador, a favor do tomador, também está à vontade com a forma que está sendo utilizado o seu dinheiro. Falando um pouco sobre a Capitalis, antes de ser uma gestora, ela é uma plataforma de crédito. Por quê? A gente presta serviço através da nossa plataforma, com uso intenso e muito grande de tecnologia, tanto para os fundos que a gente atua, com os fundos que a gente atua, quanto para empresas que usam a nossa plataforma para oferecer crédito para os seus fornecedores, para a sua cadeia de serviços. Isso, por exemplo, no setor de logística, no setor de varejo, no setor imobiliário, enfim, diversos setores. A gente presta serviço para empresas que precisam usar o crédito e usam a nossa plataforma para fornecer esse crédito da forma mais tecnológica e eficiente possível. Falando um pouco do status quo do mercado de crédito, principalmente para o setor imobiliário. Esse mercado de crédito no setor imobiliário, até o momento, desde o começo até os momentos atuais, ele quase sempre foi a responsabilidade não, mas sempre foi feito via instituições financeiras. Tanto pela parte de crédito dedicado, dessa parte da SBPE que eu citei, dos bancos de varejo, que a gente conhece bem, e que tem capilaridade no Brasil todo, quanto bancos menores, mas que utilizam a estrutura bancária, a estrutura de intermediação, para fazer essas operações de crédito. Então, como que funciona, basicamente falando? A gente, como investidor, a gente compra um CDB do banco, uma LCI do banco, e a gente está acreditando que o banco, que a instituição financeira, está fazendo o melhor uso possível daquele capital. E, por outro lado, o banco está emprestando esse dinheiro para incorporadoras, para loteadoras, para empresas de construção civil, no formato que ele acha mais adequado, que melhor lhe atende o banco, e muitas vezes não tanto o incorporador ou o loteador, e está colocando esse spread dentro da estrutura dele. Ele está ficando com essa diferença. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, CDBs sendo emitidos a 120, 110, 100% do CDI, e na outra ponta, uma incorporadora tomando uma operação, fazendo uma operação, tomando um crédito a 10% ao ano. E essa diferença onde fica? Fica justamente dentro do banco.
Então, é justamente essa estrutura de intermediação que a gente está tentando modernizar, trazendo o mercado de capitais para dentro cada vez mais do cenário do mercado imobiliário. Lembrando que, isso é muito importante lembrar, os formatos das operações oferecidas nesse status quo que a gente vê na maioria dos casos até hoje, quase sempre não atende necessariamente o modelo de crédito que o incorporador ou o empresário deveria tomar. Não casa exatamente com o tipo de fluxo de caixa, de modelo de pagamento que ele precisaria. Então, é aí que o mercado de capitais entra, encontrando soluções inteligentes e, na verdade, soluções que incorporam essas necessidades dos loteadores e incorporadores. E aí o mercado de capitais? Falando um pouco do mercado, do mercado de capitais, a gente tem algumas opções que a gente pode citar para o incorporador, para o loteador, para o empresário do mercado imobiliário ser atendido. Só que existem opções e opções, existem prós e contras em cada uma das opções. Então, colocando só como exemplo aqui, uma securitização. A securitização, falando conceitualmente, ela precisa ser uma operação muito robusta e muito bem estruturada do ponto de vista de garantia, de registros, etc. Por quê? Porque ela vai ser distribuída depois no mercado. Então, a gente faz um empacotamento de uma operação, de uma cessão de carteira, por exemplo, e depois esse CRI, essa securitização, ela vai ser distribuída entre investidores, entre gestores de fundos, etc. E para eles ficarem à vontade em adquirir partes desse papel, desse CRI, toda essa parte de rating, a estrutura jurídica da operação, registro CVM, CETIP, etc., e o trabalho da securitizadora, colocando com patrimônio separado, precisam ser muito, muito bem feitos, muito robustos, tanto numa emissão 476, que a gente fala que é uma emissão privada, como numa 400, uma emissão pública. E tudo isso custa, isso não é de graça, isso custa. E existe em alguns momentos também critérios de elegibilidade para essas operações que nem sempre atendem à realidade das operações de venda, de incorporação e principalmente loteamento no Brasil. Então, é uma saída, a securitização, mas ela tem como outras opções, prós e contras que precisam ser levados em consideração pelo loteador, pelo incorporador, na hora que vai buscar essas soluções. Às vezes a solução atende muito mais ele, porque ela se incorpora dentro de uma carteira, dentro de um fluxo de caixa que ele já tem, diferente do sistema de intermediação bancário, porém, ainda traz algumas características que podem deixar a operação ainda um pouco cara, por exemplo. Então, tem muito aquela diferença que a gente fala de taxa nominal, que é a taxa que é oferecida para o loteador numa carteira, por exemplo, para adiantar uma carteira, e a taxa final, que no mercado financeiro a gente fala muito de taxa win, que é aquela taxa que incorpora tanto essa taxa que foi oferecida para trazer valor presente à carteira numa sessão, quanto todos os custos envolvidos nessa operação. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, uma proposta de um CRI ser oferecido a 10% mais GPM ao loteador, o valor que vai ser descontado da carteira dele, só que a hora que você coloca todos esses custos, agente custodiante, fiduciário, rating, distribuição do papel no mercado, etc., essa taxa final acaba subindo 2%, indo de 10% para 12%, indo de 10% para 13% ao ano no final do cálculo. E como que a Capitalis atua tentando resolver ambas as questões? Tanto trazendo soluções inteligentes que se adequem às dores do setor, às necessidades do setor imobiliário, tanto de loteadoras quanto de incorporadoras, quanto da estruturação de operações mais simples e sofisticadas possíveis, porque no nosso entendimento a sofisticação está justamente na simplicidade. Por quê?
Porque dentro da Capitalis, a gente consegue trazer essas soluções inteligentes, utilizando estruturas simples e baratas, porque a gente consegue incorporar grande parte desses custos que eu citei dentro da nossa estrutura, utilizando fortemente tecnologia, plataforma tecnológica, e conseguindo dar escalabilidade para as operações. Depois que a gente identifica soluções, a gente monta praticamente uma esteira operacional dentro da nossa estrutura, para que essas operações, desde o momento da precificação até o momento do acompanhamento da carteira após a operação ser feita, toda essa estrutura seja acompanhada de grande tecnologia e de escalabilidade, de forma que todo o peso desse custo acaba sendo incorporado por nós. E, no final, falando de trás para frente, os investidores que fazem parte dos nossos fundos de investimento ficam muito à vontade com essas soluções encontradas por nós e as estruturas dos veículos de crédito que a gente utiliza para os nossos fundos adquirirem. Eles sabem o que a gente está fazendo, sabem como a gente está fazendo e estão satisfeitos com isso. E além de satisfeitos, então, estou à vontade com essas operações. Um exemplo claro disso, nos meses de março, abril, a gente teve um problema muito grande em alguns fundos de crédito privado, de um volume muito grande de saques de cotistas, que viram a marcação ao mercado acontecendo, algumas ficaram com medo, outros momentos em relação à inadimplência, acabaram pedindo saques, e os fundos sofreram demais porque não tinham liquidez para isso, e teve um problema muito grande de rentabilidade nesses fundos por esses motivos. E a gente na Capitalis praticamente passou incólume toda essa questão. Mesmo com todo o problema da pandemia, a gente praticamente não teve saques em nenhum dos nossos fundos, os nossos cotistas entendem o que a gente faz, têm uma visão de longo prazo, isso é muito importante para a gente, da mesma forma que a gente tem. Então, isso para a gente ficou muito claro nesse momento, como a gente está bem servido nessa parte de funding, justamente por esses cotistas confiarem e estarem tranquilos e à vontade com o trabalho que a gente tem feito. Não só no mercado imobiliário, a Capitalis atua em outros setores, como eu comentei, mas também no setor imobiliário, que é muito importante para a gente na casa. Das vantagens da plataforma, eu acabei citando já para vocês. O importante dessa questão, de toda essa facilidade que a gente tem na estruturação, na simplicidade da estruturação das operações, é que dá a possibilidade para a gente fazer, por exemplo, operações mais rápidas. Então, são operações que de 30 a 50 dias provavelmente já estão liquidadas. São operações estruturalmente mais baratas, então isso acaba fazendo a taxa nominal, vamos dizer, a taxa que a gente oferece numa operação, ser muito próxima da taxa final. Essa diferença é muito pequena, e aí a gente está falando da forma mais clara possível de desintermediação, ou seja, o que eu estou oferecendo para o loteador, para o incorporador de um lado, é quase igual o que o investidor do meu fundo está tendo de rentabilidade do outro lado. Isso, para a gente, é desintermediação. Soluções inteligentes de um lado, investidores sabendo o que está sendo feito com o dinheiro deles, sabendo qual que é a relação risco-retorno e sabendo de que forma está sendo estruturado esse crédito do outro lado, e eles, de forma conjunta, satisfeito com o trabalho que está sendo feito pela Capitalis. Além do desembolso mais rápido, eu estava falando, a gente consegue também fazer operações menores. Isso é uma coisa muito importante. Aquelas operações de 3, 4, 5, 6 milhões, onde ficaria provavelmente caro numa securitização, numa estrutura de securitização, pelo motivo que eu já citei, na nossa estrutura ela ainda fica bem interessante. A taxa all-in, a taxa final, ainda fica muito próximo do valor que a gente ofereceu para o cliente na operação. Então, essas vantagens competitivas têm feito a gente fazer muita operação nesse ticket, 4, 5, 6 milhões, as operações sendo desembolsadas num prazo mais curto
e um acompanhamento da carteira, que isso é uma coisa muito importante também, pouca gente leva em consideração quando vai analisar propostas, o acompanhamento dessa carteira também sendo feito da forma mais simples e ágil possível. Então, a gente tem basicamente uma linha de custo ali no acompanhamento mensal dessas carteiras, que é o espelhamento dos boletos ou a cobrança ativa da carteira. Nada além disso. Então, a gente foge um pouco daquela linha de custo numa securitização de agente custodiante, agente fiduciário, administração de patrimônio separado, renovação de rate, etc, etc, etc. Então, resumindo, falando sobre os produtos da Capitalis, são produtos que a Capitalis promove a desintermediação da forma mais simples, inteligente, na nossa opinião, e sofisticada possível, absorvendo grande parte desses custos através do uso intenso da tecnologia e conseguindo preencher essas lacunas aí criadas pelas ineficiências que o mercado, tanto o mercado de intermediação, o mercado bancário, quanto o mercado de capitais, em algumas situações, ainda tem, gerando oportunidades de crédito, tanto para os empreendedores quanto para os investidores. Agora, entrando um pouquinho nos nossos produtos, falando rapidamente, de forma que a gente tem atuado no mercado. Gabriel, você falou bastante de desintermediação, soluções inteligentes, e quais são as linhas de negócio da Capitalis? A primeira linha de negócio a gente faz para incorporadoras especificamente, não para loteadoras, que é o giro de estoque. O giro de estoque nada mais é como um adiantamento de receitas do estoque de empreendimentos finalizados, empreendimentos com a BITSE. Então, tanto empreendimentos residenciais quanto empreendimentos comerciais, aqueles offices, a gente olha para o estoque, o empreendimento já foi entregue, a gente olha para o estoque, a gente dá muita atenção para a velocidade de vendas que esse empreendimento vem vindo tendo ao longo do tempo. Por quê? Porque são justamente essas vendas que vão repagar a operação. Esse modelo é o modelo cash sweep, que nada mais é também do que a operação é paga sem PMTs. A operação que é feita é paga à medida que as unidades vão sendo vendidas e vai sendo amortizado o principal mais juros dessa operação. A gente consegue liberar até 60% do valor dessas unidades em estoque para os clientes. É uma operação de 36 meses, não é uma operação longa. E à medida que ele vai vendendo as unidades, ele vai pagando as operações para a gente na curva de juros normalmente. Então, às vezes o pessoal pergunta, Gabriel, essa operação tem carência? Na verdade, a carência dela já é uma carência natural, né? Porque se você faz uma operação, a gente fez uma operação de 6 milhões e ficou 2 meses sem vender empreendimento, sem vender unidades, vai ficar 2 meses sem ter pagamento de parcela naquela operação. E quando o incorporador vender, essas unidades vão ser vendidas, vão ser utilizadas para amortizar os juros mais principal na curva, como eu falei, sem problema nenhum. Nesse momento de pandemia, por exemplo, isso é muito importante. Agora não tanto, porque a gente viu uma recuperação interessante de vendas, mas em março, começo de abril, a gente passou por um período complicado, o cenário ainda estava um pouco mais nebuloso e várias das nossas operações não tiveram vendas. E mesmo assim, os clientes que fizeram a operação com a gente ficaram tranquilos em relação a isso, porque ele não tinha uma PMT ali para ele pagar, que ele não tinha de onde tirar o dinheiro. Ele sabia que a gente estava junto com ele, casado com ele, para os momentos bons e para os momentos ruins. Então, é esse tipo de solução inteligente que eu falo. Se a gente está fazendo operação em cima de um estoque, o incorporador não tem um fluxo de recebimento em cima daquele estoque, é um estoque. Então, não faz sentido eu cobrar esse fluxo dele. Então, é uma solução que a gente acha que tem ido muito bem, a gente tem feito muita operação de giro de estoque, e ela tem funcionado muito para capital de giro, naquelas operações, naquelas situações onde o cliente está tocando uma outra obra, precisa avançar, quer comprar um terreno, enfim, novos projetos, e utiliza esse estoque dele como capital de giro para essas operações. E outra situação é para quitar planos empresário, por exemplo, ou operações de crédito que foram feitas durante obras. Então, fez uma operação com o banco e tem um saldo remanescente ali, a gente consegue fazer a operação em cima do estoque, quitar esse saldo remanescente do plano empresário, da operação de crédito, e muitas vezes dar a diferença para o cliente, para ele utilizar também como capital de giro.
A segunda linha de negócio é financiamento de loteamentos. A gente financia só loteamentos, a gente não financia obra de incorporação. Incorporação realmente é só após o habite. A gente faz essa operação ou de giro de estoque ou de cessão de carteira, que eu vou falar em seguida. Mas durante as obras a gente só atende loteamentos. Basicamente é uma operação onde a gente entra, a gente pode falar do início do projeto, mas não no start inicial, porque a gente precisa que o loteador tenha andado pelo menos em torno de 20%, 30% de obras, então a gente financia no máximo 80% dessas obras, e a gente faz uma operação em cima dos recebíveis. Então é importante que ele tenha tido um pré-lançamento, tenha vendido um número de unidades relevante já. Que número que é esse? Em torno dos 30%, 40% do VGV já é o suficiente, provavelmente, para a gente fazer uma operação. Então, quando a gente for fazer a análise dessa operação, a gente vai olhar dentro dos 60 meses, que é o prazo máximo dessa operação, qual quantidade de recebíveis que o loteador tem naquela SPE, naquele empreendimento, e se essa quantidade é o suficiente para a gente financiar o saldo a percorrer de obra dele. Então, o conceito é bem simples. E também a gente considera essa operação uma solução também bem interessante, porque nesse momento do loteamento, no início da carteira, a gente sabe que existem flutuações, a gente aprendeu isso ao longo do tempo. A Capitalis já tem 10 anos de existência e desde o começo sempre fez operações no mercado imobiliário. Então a gente aprendeu isso há um bom tempo e aprendeu a trabalhar com esse setor e acabou montando uma solução que a gente entende que atende muito bem essa demanda, que é a qual? Como você tem uma carteira ainda muito recente, você tem uma flutuação normal de PMT nessa carteira, de pagamento nessa carteira. Então o pessoal paga mais se a obra anda, acaba pagando menos se a obra não anda, tem muito distrato, você coloca a venda de novo lote, a gente sabe que existe toda essas flutuações mês a mês na carteira. Então, a gente achou que não fazia sentido montar um produto onde a gente estipulava um pagamento, uma PMT mensal, e o cliente tinha que pagar independente de como a carteira dele estava performando. Então, a gente montou um produto que flutua junto com a carteira. Então, basicamente, o que entra na carteira naquele mês, enquanto a operação está acontecendo, é utilizado para amortizar principal mais juros da operação. É óbvio que a gente tira desse pagamento custos importantes para a SPE ali, por exemplo, pagamento de imposto, comissionamento de novas vendas. Então, como a gente está utilizando esse fluxo para repagamento da operação, a gente também não pode deixar custos inerentes à SPE, ao andamento do empreendimento fora da obra, desprotegidos. Então, a gente também coloca isso, óbvio, dentro da nossa precificação, dentro da nossa proposta. Só que o pagamento em si é a parte mais importante e mais inteligente dessa solução. Então, como a gente anda mês a mês junto com a carteira, pode ter mês que a carteira vai ter um PMT menor, a gente vai absorver também esse pagamento menor, sem problema nenhum. Mês que a carteira performa melhor, a gente vai absorver melhor. Ou seja, é uma operação de crédito, mas quase como raciocínio de sócio junto com o cliente ao longo da vida dessa operação. A gente vai estar junto nos momentos piores e vai estar junto nos momentos melhores. E por último, e não menos importante, a cessão de recebíveis, que é aquela operação que a gente faz o adiantamento do recebível de uma carteira já performada. E aqui, o que a gente chama de já performada? Uma carteira onde o empreendimento já foi entregue, o TVO já foi expedido. Então, ou no caso de uma incorporação, o habite já foi expedido. A gente faz análise dessa carteira, faz o adiantamento de até 100 meses, 120 meses, a nossa taxa, valor presente na nossa taxa. E é uma operação que a gente coloca uma subordinação que a gente chama, over collateral, enfim. Acho que a subordinação é a forma mais simples de ser pensada, essa estrutura que a gente coloca nessa operação. A gente destina 20% do fluxo para subordinação, que vai passar por dentro da conta da operação todo mês, mas vai ser repassado para o loteador ou para o incorporador. Ela simplesmente existe como se fosse um colchão de garantia no caso do aumento de inadimplência
da carteira que a gente fez na operação. Então, se teve aumento de inadimplência um mês ou outro durante o andamento da operação, a gente vai puxar desses 20% da subordinação. Caso não exista esse aumento de inadimplência, ou caso até aumente essa adimplência, esses 20%, essa diferença, esse crescimento da adimplência, esse aumento do fluxo, vão ser repassados mensalmente para o loteador, de forma que ele não precisa se preocupar e não ter um fluxo ao longo da operação com a gente. Então, esses 20% é repassado para ele mensalmente, é utilizado como um colchão de garantia, e na maioria dos casos, a gente nem tem essa necessidade de utilizar esses 20%. Essa operação, como eu citei, é uma alternativa muito interessante para fazer o adiantamento da carteira. A estrutura, os custos dessa operação, tanto dessa quanto do financiamento, a obra do loteamento, são muito simples e muito barato. A gente incorpora grande parte desses custos. A gente entende que a gente está fazendo o melhor processo possível de desintermediação nessas 3 linhas de negócio. No caso da operação de cessão de recebíveis e do financiamento à obra, a gente pode propor para o cliente também 2 formas de registro de garantia, que também a gente entende que são 2 formas simples, que são utilizadas como praxe no mercado de capitais, mas que combinadas com a nossa estrutura extremamente leve e barata, deixam o custo final, como eu falei, muito próximo do custo da taxa proposta. Os registros que a gente oferece são alienação de cotas da SPE, que obviamente é a estrutura mais simples e barata, ou se não tiver essa opção, o registro das unidades, a alienação fiduciária das unidades que vão ser colocadas na operação. Na operação de giro de estoque, a gente não pode fazer a alienação de cotas da SPE, a gente faz a alienação das unidades simplesmente em estoque. E agora falando rapidamente de linhas de custo, de montagem da operação. É tão simples que eu posso falar isso em 1, 2 minutos. Para montar, para estruturar a operação, a gente tem a taxa de estruturação, que é normalmente bem simples e barata, e tem basicamente a diligência jurídica e financeira. A diligência financeira nas operações de cessão de recebíveis e financiamento à obra, não precisa de diligência financeira na operação de estoque, porque não tem recebíveis, e a diligência jurídica nas 3 operações. Basicamente, esses são os custos de montagem da operação, e depois, como eu comentei, no andamento da carteira no dia a dia, na operação de cessão e na operação de financiamento à obra, simplesmente a cobrança ativa ou o espelhamento do boleto. Não tem nada além disso. Para encerrar, eu queria deixar um pouco de otimismo para vocês, da mesma forma da palestra anterior, pessoal da Brem. A gente entende que o momento é um momento um pouco mais complexo, a gente não quer tirar essa visão e nem se atreve a dizer que tá indo tudo bem, a gente sabe que o momento é complicado. A questão da perda de emprego, diminuição da renda, vai levar um tempo para ser restabelecida, mas a gente tem um grande otimismo com o futuro do mercado. Começando pela retomada após o Covid, após a situação toda da pandemia, a gente, querendo ou não, a trancos e barrancos em relação ao governo, a gente está no governo que é pró-reforma, pró-reformista, e isso tem um impacto muito interessante, muito bom na economia brasileira. A gente já está vendo os efeitos das reformas feitas através da queda de juros, da inflação mais controlada, do teto de gastos do governo, que, óbvio, foi deixado um pouco de lado nesse momento em razão da assistência, principalmente a faixa mais necessitada da população nesse momento de pandemia, mas voltando as situações normais, aí, pressão e temperatura normais de mercado de economia, de mercado financeiro, e a gente entende que todas essas reformas, essas questões vão fazer toda a diferença. Mesmo na pandemia, a gente viu a venda de imóveis, principalmente em loteamentos, que te acompanha muito de perto, surpreender, vendas de incorporações, por exemplo,
na faixa Minha Casa Minha Vida, ou até em faixas maiores, também o pessoal da Brain citou na palestra anterior, também deixou a gente impressionado, é uma coisa que a gente não esperava. Então mostra que o setor imobiliário, mesmo em momentos mais complicados, ele ainda consegue trazer uma situação de segurança para as pessoas, para a sociedade de forma geral. Isso reflete no mercado financeiro. O mercado financeiro também entende o mercado imobiliário como um setor de segurança, e isso impacta, obviamente, positivamente em operações, em análise de crédito, tanto do mercado bancário quanto no mercado de capitais. A gente tem o déficit habitacional brasileiro, que ainda é uma variável muito importante no nosso otimismo. A gente tem uma faixa de população economicamente ativa entrando cada vez maior no Brasil. Isso, se eu não me engano, pelos dados do IBGE, só vai começar a diminuir, se não me engano, entre 2030 e 2040. A gente vai ter bons anos pela frente aí de população economicamente ativa aumentando, e esse déficit habitacional, que já era grande, aumentando ainda mais. Então, a gente tem, do lado da demanda, um cenário muito otimista, muito bom. A gente tem, pela primeira vez, juros tão baixos. Então, isso no mercado de capitais é uma variável muito importante. Então, a gente tem um mercado imobiliário com uma estrutura de garantia, uma estrutura de ativos muito interessante. E, por outro lado, a gente tem capital cada vez mais barato, investidores com cada vez menos opções de investimento, buscando novas alternativas e vendo no mercado de capitais, ligado a operações do mercado imobiliário, uma ótima opção nessa parte de crédito privado. Então, tanto a Capitais como outros fundos vão se beneficiar cada vez mais desse movimento. A gente tem certeza disso. E, por outro lado, também falando o impacto desses juros nas mínimas, a gente está nesse momento das mínimas, porque a gente também teve uma aceleração dessa queda por conta da pandemia, é verdade. Mas quando você olha, por exemplo, a curva de juros futuro, ontem, por exemplo, eu estava olhando isso, você vê, se eu não me engano, o DI sendo negociado daqui 4, 5 anos, DI futuro, em números provavelmente abaixo da inflação. Estou falando de coisa de 4, 5% ao ano. Então, você ainda vai ter um juros real, provavelmente zero, durante bons anos pela frente. Então, esse movimento ele vai começar agora, na nossa opinião, mas ele vai perdurar por um bom tempo. E depois que os investidores têm o conhecimento, já têm a experiência de estar dentro do mercado de capitais, a volta para o setor bancário fica muito mais difícil. Então, o importante é esse movimento acontecer agora. E daí esse capital sempre vai circular e sempre vai ser utilizado para financiar operações e, no nosso caso, na Capitais, soluções inteligentes e que atendem às dores do setor do mercado imobiliário. E, por último, essa queda na taxa de juros, ela também ajuda na parte também na parte de demanda, porque além do déficit habitacional, das pessoas que estão comprando para morar, você também tem os investidores que estão encontrando nos imóveis uma estrutura, como eu citei, segura, que não se abala tanto em momentos de crise, que ele sabe que vai ter uma reserva de valor ali que ele pode contar durante muito tempo, e isso também ajuda muito em momentos de taxa de juros mais baixa, onde esse pessoal que estava e era rentista, estava em poupança, estava em fundos de renda fixa, buscando ativo. A gente teve um problema de conexão com o Gabriel ali no finalzinho, ele estava travando e depois ele acabou caindo mesmo a conexão, são ossos de um evento online, mas realmente a gente está sujeito a isso, a gente pede desculpas. Como eu disse, tinham várias dúvidas ali, 6 ou 7 dúvidas que eu vi diretamente do Alexandre, do Marcos, do Lindomar, do Elton e de mais algumas pessoas no chat. Então eu peço para que vocês vão à sessão do Gabriel, que vai ter no intervalo, logo depois desse próximo painel sobre Customer Experience,
e tirem as dúvidas de vocês lá, beleza? Ou então escrevam diretamente para o Gabriel aí, em pessoas, procurem ele. Ele tá com o fundinho laranja aí, com a foto dele. A gente pede desculpas realmente por essa travada, tanto eu estar no mudo, quanto o Gabriel ter caído. Depois eu falo com ele aqui diretamente e explico esse pequeno problema que a gente teve, tá bom?